Hoje vamos falar do filme Gladiador. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Lucila, que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece, vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias, sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marcos Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalla e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo e uma grande humilhação. Para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez. Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção. Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do Império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa. É uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra
É aí que ele conhece Macrinos, um ex-escravo que se tornou um homem influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinos é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma, melhor do que qualquer um, ele começa a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinos oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um micro um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo. À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso pode ser fatal. Então, Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, jamais astuto, começa a entender que Acácio está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos sempre o estrategista sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Drusila,
que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias, sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marco Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalla e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo e uma grande humilhação. Para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez. Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção. Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do Império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa. É uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra. É aí que ele conhece Macrinus, um ex-escravo que se tornou um homem
influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinos é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma, melhor do que qualquer um, ele começa a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinos oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo. À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso pode ser fatal. Então, Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, jamais astuto, começa a entender que Acácio está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos, sempre o estrategista, sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Lucila, que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece, vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado
que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marco Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalla e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo e uma grande humilhação. Para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez. Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção. Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa, é uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra. É aí que ele conhece Macrinos, um ex-escravo que se tornou um homem influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinos é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma, melhor do que qualquer um, ele começa
a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinos oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um micro um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo. À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso pode ser fatal. Então, Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, já mais astuto, começa a entender que Acácio está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos sempre o estrategista sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Lucila, que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece, vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias, sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da luta
e sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marco Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalha e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo e uma grande humilhação. É uma grande humilhação para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez. Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção. Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Ele passou Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa. É uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra. É aí que ele conhece Macrinus, um ex-escravo que se tornou um homem influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinus é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma melhor do que qualquer um. Ele começa a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinus oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não pela de luta,
não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um, micro, um, microsco, um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo. À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso pode ser fatal. Então, Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, já mais astuto, começa a entender que Acácio está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos sempre o estrategista sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Lucila, que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece, vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias, sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marco Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever.
Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalha e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo e uma grande humilhação. Para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez. Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção. Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa. É uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra. É aí que ele conhece Macrinos, um ex-escravo que se tornou um homem influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinos é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma, melhor do que qualquer um, ele começa a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinos oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão
não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo. À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso pode ser fatal. Então, Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, jamais astuto, começa a entender que Acácio está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos, sempre o estrategista, sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Lucila, que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece, vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias, sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marcos Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalla e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo
e uma grande humilhação. É uma grande humilhação. Para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez. Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção. Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa. É uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra. É aí que ele conhece Macrinos, um ex-escravo que se tornou um homem influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinos é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma, melhor do que qualquer um, ele começa a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinos oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um micro um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo.
À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso pode ser fatal. Então, Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, jamais astuto, começa a entender que Acácio está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos sempre o estrategista sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Lucila, que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias, sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marcos Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalla e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo e uma grande humilhação. Para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez
Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção. Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do Império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa. É uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra. É aí que ele conhece Macrinus, um ex-escravo que se tornou um homem influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinus é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma, melhor do que qualquer um, ele começa a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinus oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo. À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso
pode ser fatal. Então Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, já mais astuto, começa a entender que Acácio está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos, sempre o estrategista, sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena. A história do Gladiador 2 começa com Lúcio Verus, o filho de Lucila, que foi apresentado no primeiro filme como um garoto que idolatrava Máximos, o herói da primeira trama. Depois da morte de Máximo e do caos de Roma, Lúcio desaparece, vivendo longe de tudo e de todos, escondido no deserto, longe dos perigos e das intrigas do Império Romano. Ele está em busca de uma vida tranquila, longe do passado que o liga às pessoas poderosas e perigosas. Lúcio não era mais aquele garoto ingênuo que admirava Máximos. Ele só tornou um jovem adulto com próprias ideias, sonhando. Ele tenta surgir uma vida simples, longe das conspirações, violências e da luta pelo poder. E sempre marcou a vida da sua mãe, Lucila. No entanto, sua paz é quebrada quando ele é capturado por Marcos Acácios e uma ambição geral romana que leva a voltar a Roma. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nosso canal aqui, ele é um canal de resumos de filme, então já peço para você que não é inscrito no nosso canal se inscrever. Nesse ponto, Lúcio é obrigado a enfrentar a realidade de um império que mudou muito desde que ele fugiu. Roma agora está sob domínio de novos imperadores, como Caracalla e Geta, dois governantes brutais que não hesitam em usar o poder de maneiras implacáveis. A situação de Lúcio começa a se complicar ainda mais quando ele é colocado como escravo e uma grande humilhação. Para o filho de Lúcia, que é símbolo da velha Roma. A captura de Lúcio marca o início da sua jornada de volta à arena, mas de um jeito muito diferente da última vez. Ele não é mais o garoto que observa de longe. Agora ele é um gladiador que precisa lutar para sobreviver. E assim começa sua trajetória de redenção e vingança em uma imensa e lutas de poder e corrupção.
Lúcio, agora escravo, é levado para os campos de treinamento de gladiadores em Roma. Esse novo capítulo de sua vida é um choque brutal para ele, que antes vivia com uma certa liberdade. Esse novo capítulo é um choque brutal para ele, que vivia com uma certa liberdade. Ele passou a ser treinado junto com outros escravos, muitos deles oriundos de diferentes partes do império, que foram capturados e convocados a lutar na arena. A vida de gladiador não é nada glamourosa. É uma luta constante pela sobrevivência, onde cada dia pode. Enquanto Lúcio tenta se adaptar ao treinamento brutal, ele começa a observar a dureza de seus companheiros de combate de jogos políticos que aconteceram nos bastidores de arena. Ele rapidamente percebe que não está apenas lutando contra os outros gladiadores, mas também contra uma estrutura de poder implacável, onde a vida humana não tem valor. Nesse cenário, ele começa a questionar tudo o que ele acredita sobre honra. É aí que ele conhece Macrinos, um ex-escravo que se tornou um homem influente nos currículos comerciais de Roma, mas que ainda carrega o ódio pela classe dominante. Macrinos é um homem astuto que depende da polícia de Roma. Astuto que entende que a polícia de Roma, melhor do que qualquer um, ele começa a se aproximar de Lúcio e compartilhar suas próprias experiências, ajudando o jovem a compreender a verdadeira natureza pela luta e liberdade. Macrinos oferece a Lúcio uma visão mais ampla de luta, não apenas contra os gladiadores, mas contra a própria cor. Lúcio começa a entender que a arena é apenas um micronismo da Lúcio começa a entender que a arena é um, micro, um microcosmo das lutas maiores acontecendo em Roma. Ele percebe que a verdadeira missão não é apenas sobreviver, mas também colidir com homens que estão sem poder. Isso coloca em um caminho perigoso, onde ele precisa fazer aliança com figuras que à primeira vista parecem inimigos, mas na verdade têm o mesmo objetivo. À medida em que Lúcio continua a se destacar nas lutas e ganhar fama, ele sabe encontrar uma encruzilhada e percebe que para alcançar seu objetivo, derrubar os tiranos de Roma e se vingar de quem capturou, ele precisa usar sua popularidade a seu favor. No entanto, ele também sabe que precisa ser cuidadoso, já que qualquer passo em falso pode ser fatal. Então, Lúcio começa a fazer aliança com figuras poderosas dentro e fora da arena. Algumas dessas alianças são inesperadas, como a sua parceria com o próprio Acácios, que vê não apenas como um gladiador, mas também como uma ferramenta para ambições políticas. No entanto, Lúcio, já mais astuto, começa a entender que Acácio
está apenas usando. Ele precisa manipular essa relação para seus próprios. Ao mesmo tempo, Lúcio começa a atrair a atenção de outros líderes rebeldes que estão igualmente insatisfeitos com a corrupção de Roma. Esses rebeldes, como Macrinos, ajudaram Lúcio a planejar sua vingança. Eles sabem que, embora Lúcio seja apenas um gladiador, sua popularidade pode ser a chave para incitar uma revolta contra os imperadores corruptos. Macrinos sempre o estrategista sugere que Lúcio provoca os governantes, expondo suas fraquezas e manipulando a arena.